7 sinais de que Deus está falando com você em silêncio, baseado em 1 Reis 19, quando o céu fica em silêncio e o coração entra em guerra. Há momentos na caminhada da fé em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, jejua, busca e mesmo assim, o céu parece não responder. É como se Deus tivesse se afastado justo quando você mais precisa dele. Mas e se o silêncio de Deus não fosse ausência, e sim presença em outra forma? E se ele estivesse falando, só que de um jeito que você ainda não aprendeu a ouvir? Muitos se perdem nesse intervalo. Acham que Deus os esqueceu, que suas orações foram em vão, que seus esforços foram ignorados. Elias, em 1 Reis 19, também pensou assim. Depois de vencer os profetas de Baal, ele esperava um avivamento, mas encontrou perseguição. Fugiu para o deserto, exausto, desejando morrer. Que naquele lugar árido, onde as palavras cessam e só resta o som do próprio medo, Deus começou a falar. Sem voz, sem barulho, sem pressa. O silêncio de Deus é o maior teste da alma. É onde a fé deixa de ser teoria e se torna confiança. É no silêncio que descobrimos se amamos a Deus pelo que Ele faz ou por quem Ele é. Quando tudo ao redor parece parado, é aí que o céu trabalha nos bastidores, moldando o invisível, transformando a dor em destino e o deserto em cenário de revelação. Deus fala no silêncio porque é ali que a voz dele encontra espaço para ecoar dentro de nós. O coração em guerra porque quer respostas imediatas, mas Deus quer maturidade. Ele não está tentando te punir, está te ensinando a ouvir além do som. A verdadeira fé não se alimenta de sinais, mas de presença. E mesmo quando você não sente nada, o Espírito Santo está ali, sustentando cada passo que você dá pela fé. A pergunta é, você está disposto a permanecer quando não ouve nada? Porque é nesse silêncio que ele revela o que nunca seria dito em meio ao barulho. É ali que nascem os maiores profetas, os maiores recomeços e as maiores experiências com o amor de Deus. O silêncio não é o fim, é o intervalo entre o clamor e o milagre. A voz que o barulho apaga. Vivemos em um mundo barulhento. São vozes por todos os lados, notícias, opiniões, notificações, ruídos mentais que nos cercam e nos consomem. E em meio a tanto som, o que mais se perde é o silêncio da alma. O problema é que Deus não compete com o barulho. Ele fala, mas de forma mansa. Ele se revela, mas em meio à quietude. O Espírito Santo não grita, ele sussurra. E por isso, muitos não percebem quando o céu está tentando falar, porque estão ocupados demais ouvindo tudo o que o mundo tem a dizer. Elias também viveu esse conflito. Depois de grandes vitórias espirituais, foi tomado pelo medo e pela exaustão. Fugiu para o deserto e lá experimentou o silêncio divino. Mas antes que Deus se manifestasse, vieram o vento forte, o terremoto e o fogo, todos símbolos de poder e ruído. E, no entanto, o texto diz claramente, mas o Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. 1 Reis 19, 11, 12. Depois de tudo isso, veio uma voz mansa e suave. E foi ali, no contraste entre o estrondo e o silêncio, que Deus se fez ouvir. O barulho da vida é um ladrão espiritual. Ele rouba nossa capacidade de discernir, porque Deus fala na frequência da paz. Quando há tumulto, medo e ansiedade, a voz de Deus se torna difícil de perceber. Ele não fala com pressa, ele fala com propósito. E o inimigo sabe disso. Por isso, sua estratégia é te manter distraído. Ele enche o ambiente de ruídos para impedir que o teu coração se alinhe com a calma do Espírito. Enquanto você tenta resolver tudo, Deus está dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. É por isso que muitas respostas não chegam. Não porque Deus não as enviou, mas porque você não consegue ouvir. A sua mente está cheia demais para discernir a voz que vem no silêncio. Deus fala através da palavra, de impressões no coração, de direções sutis. Mas para escutar é preciso calar. E não é só calar a boca, é calar a alma, calar os medos, calar as vozes interiores que dizem que você não vai conseguir. A fé verdadeira não se forma em meio ao barulho, mas na quietude.
É ali que o Espírito Santo fala coisas que o mundo não pode ensinar. É no silêncio da oração, no momento em que o choro cessa, que a mente se abre para o sobrenatural. Se você quiser ouvir Deus, precisará aprender a silenciar tudo o que não vem dele. Isso inclui a opinião dos outros, o medo do amanhã e o ruído das próprias emoções. O céu está falando, mas fala na frequência da serenidade. É por isso que Jesus muitas vezes se retirava para lugares desertos para orar. Lucas 5,16. Ele sabia que o Pai fala melhor quando o mundo se cala. E talvez essa seja a mensagem para você hoje. Deus não parou de falar, você apenas precisa ajustar o volume do seu coração. A voz que o barulho apaga. Há um tipo de barulho que não vem do lado de fora, mas do lado de dentro. É o som das preocupações, o ruído das comparações, o turbilhão das dúvidas e dos medos. Esse barulho interior é o que mais impede as pessoas de ouvirem a voz de Deus, porque o céu fala na frequência da calma, e o coração ansioso não consegue captar o som da eternidade. O mundo moderno tornou-se um lugar onde o silêncio é raro e o ruído constante. E no meio desse caos, muitos perdem o discernimento espiritual, confundem ruído com direção e acabam caminhando sem ouvir o sussurro de Deus. Em 1 Reis, capítulo 19, encontramos Elias, um profeta que havia experimentado o poder visível de Deus. Ele tinha orado, e o fogo havia descido do céu, consumindo o altar diante de uma nação inteira. Tinha enfrentado reis e multidões e visto o impossível acontecer. Mas agora, depois da vitória, ele estava cansado, sozinho, escondido numa caverna. E é nesse cenário que Deus decide falar com ele de um modo completamente diferente. O texto diz que vieram o vento forte, o terremoto e o fogo, manifestações grandiosas e poderosas. Mas o Senhor não estava em nenhuma delas. Depois de tudo isso, veio uma voz mansa e suave. Foi nesse silêncio que Elias percebeu a presença divina. O contraste é profundo. Deus podia ter falado através do vento, como fez no Êxodo. Podia ter falado no terremoto, como no Sinai. Podia ter falado no fogo, como no Monte Carmelo. Mas agora ele escolhe o silêncio. E isso nos ensina algo poderoso. Quanto mais amadurecida é a sua fé, mais suave é a forma como Deus fala com você. Ele não precisa gritar quando já conquistou a sua atenção. Deus não fala alto porque quer ser ouvido. Ele fala suave porque quer ser discernido. O ruído da vida é um inimigo da revelação. Por isso, o inimigo investe tanto em distrações. Ele sabe que se conseguir ocupar sua mente com pressa, medo e ansiedade, vai impedir que você ouça o que Deus está dizendo. A estratégia do inferno não é sempre destruir. Às vezes, é apenas distrair. E a distração é tão perigosa quanto a destruição, porque te mantém vivo, mas distante do propósito. Enquanto você está preso ao barulho das circunstâncias, Deus está sussurrando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10. A voz de Deus não é uma informação, é uma transformação. Quando Ele fala, algo dentro de você muda. Mas para ouvir, é preciso se calar. Não apenas calar a boca. Calar o medo, a ansiedade, a comparação. O silêncio espiritual é o estado de quem aprendeu a confiar sem entender. E é justamente nesse estado que o Espírito Santo fala com mais clareza. Ele não compete com o barulho, ele se manifesta onde há paz. Jesus, repetidas vezes, se retirava para lugares desertos para orar. Lucas capítulo 5, verso 16. Ele sabia que o barulho das multidões abafa a voz do Pai. Deus fala de várias formas: pela palavra, pela consciência, pelos sinais, pelas circunstâncias. Mas nenhuma delas pode ser percebida por um coração agitado. Às vezes a resposta que você tanto pede já foi dita, mas você não ouviu, porque estava ocupado demais tentando resolver tudo sozinho. Deus fala com quem para, com quem silencia para escutar, com quem entende que obedecer vem antes de entender. E se você aprender a descansar, vai perceber que a voz de Deus nunca se calou. Você é que estava ouvindo no canal errado. O vento, o fogo e o terremoto continuam existindo na vida moderna. O vento
são as pressões diárias. O terremoto são as crises emocionais. O fogo são as tentações e provações. Mas o Senhor ainda não está nessas coisas. Ele está na voz que fala depois. Ele está naquele sussurro que só o coração rendido reconhece. Quando Elias ouviu essa voz, ele cobriu o rosto com um manto e saiu da caverna. O silêncio o fez sair do esconderijo. A voz suave o tirou da fuga e o reconectou ao propósito. É assim que Deus trabalha. Primeiro silencia o mundo ao redor. Depois, desperta o mundo dentro de você. Se você quer ouvir a voz de Deus, não procure nos gritos do caos, procure no silêncio da fé. Ele ainda fala, mas fala devagar, fala com amor, fala no tempo certo. E quando o barulho da vida finalmente se cala, você descobre o que Elias descobriu. O silêncio de Deus é, na verdade, o som mais poderoso do universo. Elias e o som que não era som. Há momentos em que Deus precisa calar o mundo inteiro para que possamos finalmente escutá-lo. Elias viveu isso de forma literal. Depois de enfrentar os profetas de Baal, ele esperava reconhecimento, descanso, talvez até um avivamento nacional. Em vez disso, recebeu uma ameaça. Jezabel jurou tirar-lhe a vida e o profeta fugiu para o deserto. Ali, exausto, pediu a morte. Foi nesse ponto que Deus começou a falar, mas não como Elias imaginava. A voz do céu não veio pelo trovão, nem pelo fogo, nem pelo terremoto. Veio como um som que não era som. O texto de 1 Reis 19 é um retrato perfeito do modo como Deus fala aos corações maduros. No vento impetuoso, no abalo da terra e nas chamas que consumiam, havia movimento, força e ruído. Mas Deus não estava em nenhum deles. Ele estava no depois, no instante de quietude que seguiu. É como se o Espírito dissesse: quando tudo o que é barulhento termina, é aí que eu começo. O silêncio tornou-se a moldura da revelação. Elias aprendeu então que a presença de Deus não depende de intensidade, mas de intimidade. A voz mansa e suave não competia com o barulho, apenas o substituía. O profeta esperava um Deus que agisse como no Carmelo, com espetáculo e fogo. O que ele recebeu foi o Deus do relacionamento, o Deus que fala baixo porque está perto. Deus sussurra porque não precisa gritar para quem está ao alcance do seu coração. Quantas vezes esperamos um sinal visível, uma resposta imediata, um milagre estrondoso, e não percebemos que Deus já está falando em pequenas coisas, um incômodo santo, uma paz inexplicável, uma palavra que se repete nas Escrituras. A voz que não era som ainda ecoa, mas só os que param para ouvir conseguem discerni-la. A pressa mata a percepção. A ansiedade rouba o discernimento. O Espírito fala devagar e o mundo nos acostumou a correr. Quem quer ouvir Deus precisa aprender a desacelerar. Há uma diferença entre ouvir e discernir. Elias ouviu o vento, o terremoto e o fogo, mas só discerniu a voz quando o barulho cessou. É exatamente assim na vida espiritual. Deus não deixou de falar. Nós é que nos perdemos no meio do ruído. A voz dele é constante, mas requer sintonia. É como uma frequência celestial que o coração só capta quando o ego se cala, quando o medo se rende, quando o controle é deixado aos pés do altar. O som que não era som curou mais o profeta do que qualquer palavra audível poderia curar. Ele o tirou da fuga e o reconectou ao propósito. Depois de ouvir o sussurro, Elias recebeu nova direção. Ungir reis, levantar um sucessor, continuar a missão. O silêncio não foi pausa, foi preparo. O intervalo entre o desespero e a restauração foi preenchido pela voz invisível de um Deus que ainda fala com ternura aos seus servos cansados. Hoje, Deus continua falando dessa maneira. Ele fala no intervalo entre as orações e as respostas. Ele fala nas madrugadas em que o coração acorda sem motivo. Ele fala quando a Bíblia parece repetir o mesmo versículo até que algo se acenda por dentro. Ele fala quando a paz inexplicável substitui o medo que antes dominava. É o som que não é som. O Espírito testificando ao seu espírito que ainda há esperança. Se você está esperando Deus se manifestar em fogo e trovão, talvez precise apenas se calar um pouco mais, porque Ele já está aí. E quando o ruído do mundo for silenciado dentro de você,
O que restará não será vazio, será a presença. E assim como Elias, você perceberá que o que parecia silêncio era, na verdade, o jeito mais íntimo de Deus falar. O deserto onde Deus fala sem palavras. Há lugares que Deus nos conduz onde as palavras já não bastam. O deserto é um deles. É o cenário do silêncio, o ambiente da escassez, o território onde o coração é exposto e a fé é purificada. Elias descobriu isso da forma mais dura, sozinho, exausto, sem direção, debaixo de um zimbro. O profeta que um dia clamou fogo do céu, agora clamava pelo fim da própria vida. E é ali, quando a esperança parece evaporar com o calor da areia, que Deus se aproxima, não com discursos, mas com presença. O deserto nunca foi o fim. Foi o processo. Deus usa o deserto como sala de treinamento para profetas, para aqueles que Ele quer transformar antes de enviar novamente. O deserto é onde o ruído da multidão desaparece e o som da alma se torna nítido. Foi no deserto que Moisés ouviu o chamado na sarça ardente. Foi no deserto que João Batista se preparou para anunciar o Messias. E foi no deserto que Elias aprendeu que o propósito de Deus não depende do cenário, mas da comunhão. O silêncio do deserto é a linguagem que Deus usa para revelar o essencial. Enquanto Elias dormia sob o zimbro, um anjo o tocou e disse: "Levanta-te e come." 1 Reis 19:5. Essa frase simples continha tudo o que ele precisava naquele momento. Deus não pregou um sermão, não exigiu arrependimento, não fez promessas. Ele apenas cuidou. O pão quente e a água fresca eram a voz de Deus em forma de sustento. Às vezes, o céu fala em gestos. O cuidado de Deus é por si só uma mensagem. Ele estava dizendo: você ainda não acabou, só está cansado. O deserto ensina a diferença entre ausência e silêncio. Ausência é quando Deus se afasta. Silêncio é quando Ele observa e trabalha em segredo. O deserto é o laboratório onde aprendemos a confiar sem sentir, a obedecer sem entender, a seguir mesmo sem ver. É ali que a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. Quando você está no deserto, e tudo o que resta é a presença invisível de Deus, é porque Ele quer te mostrar que isso é o bastante. O que Elias aprendeu ali é o que todo servo fiel precisa aprender. Deus não fala apenas com palavras. Ele fala através da pausa, do tempo, das circunstâncias, do inesperado. Quando Ele não diz nada, está dizendo: espere. Quando Ele não muda o cenário, está dizendo: permaneça. Quando Ele não responde, está moldando o coração. O deserto é a oficina onde Deus reconstrói profetas quebrados e restaura guerreiros feridos. Você pode estar num deserto agora. As orações parecem ecoar sem resposta. Os dias se repetem e a alma parece cansada demais para continuar. Mas se você prestar atenção, perceberá que Deus está aí. Ele está sustentando o seu espírito, alimentando sua fé, renovando suas forças aos poucos. Assim como Elias, você vai se levantar e seguir em frente, porque o anjo do Senhor ainda toca o ombro dos cansados e diz: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. 1 Reis 19:7. O deserto é o lugar onde Deus se torna suficiente. E quando você sair dele, porque sairá, entenderá que o silêncio não é castigo, foi preparação. A ausência de respostas não foi descuido, foi cuidado. E o chão seco que parecia o fim se tornará o testemunho do começo da sua restauração, quando o cansaço espiritual é um convite divino. Há um tipo de cansaço que não se resolve com descanso físico. É o peso da alma, o esgotamento de quem tentou ser forte por tempo demais. Elias estava assim. Depois de vitórias poderosas, veio o esvaziamento. Ele fugiu não por covardia, mas por exaustão. Há um momento na vida espiritual em que o corpo continua, mas o espírito já não acompanha. E é exatamente aí que Deus decide agir. O cansaço, que parece sinal de fraqueza, é muitas vezes o convite divino para um reencontro mais profundo. Elias havia feito tudo certo. Tinha obedecido, confrontado reis, enfrentado falsos profetas, visto o fogo do céu descer. Mas agora ele queria desistir. Disse: basta, Senhor.
tira-me a vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19:4. Essa oração não era rebeldia, era rendição. O profeta não queria morrer, queria parar de lutar sozinho. Deus não o repreendeu, ele o deixou descansar. Mandou um anjo com pão e água, e em silêncio cuidou do seu servo cansado. Porque antes de restaurar o ministério de Elias, Deus restaurou o homem Elias. Há um tempo em que Deus não exige mais de você, ele apenas te sustenta. O cansaço espiritual não é o fim da jornada, é o sinal de que algo novo está prestes a começar. Quando Deus permite que você chegue ao limite, é porque está prestes a te ensinar a depender da graça. Elias precisava entender que a força que o havia sustentado até ali não era dele, mas de Deus. O mesmo Espírito que desceu em poder no Carmelo, agora se revela em ternura no deserto. Paulo também entendeu isso séculos depois. Ele escreveu: "Quando estou fraco, então é que sou forte." 2 Coríntios 12:10. A fraqueza não é falha, é a oportunidade de ver a força de Deus agindo. O cansaço não é sinal de afastamento, mas de convite. Deus está dizendo: pare de lutar sozinho, eu quero ser a sua força agora. Ele espera que o orgulho se renda, que a autossuficiência desça ao pó, para então derramar renovo. Talvez você esteja se sentindo como Elias, sem ânimo, sem direção, sem vontade de continuar. O desânimo é um dos ataques mais sutis do inimigo, porque não destrói de uma vez, apenas vai apagando a chama da esperança aos poucos. Mas Deus conhece o seu limite, Ele sabe até onde você pode ir, e antes que o peso te destrua, Ele vem e te sustenta. Às vezes a presença dele não vem em palavras, não vem em respostas, em consolo. E quando você menos espera, o anjo do Senhor está ali, trazendo o alimento que renova a fé. Elias comeu, descansou e com a força daquela comida, caminhou 40 dias até o monte de Deus. O alimento do céu não é momentâneo, ele te leva até o propósito. O que Deus está fazendo agora no seu cansaço não é o fim, é o recomeço de uma caminhada mais profunda, mais dependente, mais madura. Você não foi esquecido, Deus está te alimentando para o caminho que ainda virá. Por isso, não tenha medo do cansaço, ele não veio para te destruir, veio para te reposicionar. O cansaço é o grito da alma pedindo encontro. E quando você se rende, Deus vem. Ele se aproxima do coração abatido e diz: levanta-te e come, porque a jornada ainda não acabou. E o que está por vir é maior do que tudo o que ficou para trás. Presença que se esconde para ser buscada. Deus poderia falar de modo claro o tempo todo. Poderia responder de forma audível, enviar sinais visíveis, confirmar cada passo com precisão. Mas Ele não faz isso. E não é por indiferença, mas por propósito. Deus se esconde não para se afastar, mas para ser buscado. Ele se vela não para te negar a presença, mas para te ensinar a desejá-la. Foi assim com Elias, e é assim com todo aquele que caminha em aliança com o céu. Quando Elias chegou à caverna, ele não viu Deus, apenas ouviu uma voz perguntando: "Que fazes aqui, Elias?" 1 Reis 19:9. Essa pergunta não era por informação, mas por revelação. Deus sabia onde o profeta estava, mas queria que ele soubesse onde havia chegado espiritualmente. O esconderijo de Deus sempre tem esse propósito: despertar consciência. O silêncio e o véu divino fazem com que o coração perceba o que as palavras não poderiam ensinar. A presença de Deus é um mistério. Às vezes, você a sente com força e parece que o céu inteiro desceu sobre você. Outras vezes, ela se torna tão sutil que parece ter desaparecido. Mas é justamente aí que a fé verdadeira nasce, quando você aprende a continuar buscando, mesmo quando não sente nada. O Espírito Santo não se ausenta. Ele apenas muda a forma como se manifesta, e isso acontece para amadurecer a comunhão, para tirar você da dependência das emoções e levá-lo à intimidade da confiança. Deus se escondeu de Adão no Éden não porque o rejeitou, mas porque queria provocar arrependimento. Se revelou a Moisés através de uma nuvem, porque a glória era grande demais para ser vista diretamente. Jesus ressuscitado caminhou com 2 discípulos em Emaús,
mas seus olhos estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Lucas 24:16. O mestre estava presente, mas velado. E quando partiu o pão, a presença oculta se revelou. Deus faz isso com frequência. Ele está ali, mas permite o oculto para formar percepção espiritual. O esconderijo de Deus é uma escola. É ali que se aprende a amar sem recompensa imediata, a adorar sem sentir, a confiar sem ver. Quando ele se cala, está te convidando a chegar mais perto. O silêncio não é rejeição, é provocação santa. O Pai quer que você o procure, quer que o coração volte a pulsar pelo relacionamento e não apenas pelas bênçãos. Ele não quer ser um Deus de resposta, mas um Deus de companhia. É por isso que a presença se esconde, porque ele quer ser encontrado, não apenas notado. Jeremias 29:13 diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não se revela aos curiosos, mas aos famintos. A presença dele não é uma sensação para os sentidos, é uma realidade para o espírito. Quando você decide continuar orando, mesmo sem arrepio, continuar crendo, mesmo sem sinais, continuar adorando, mesmo sem retorno visível, é aí que o invisível se manifesta. O Espírito Santo fala mais com os que perseveram do que com os que apenas experimentam. Elias, depois de ouvir o sussurro, cobriu o rosto com o manto. Era o gesto de quem reconhece o santo. Deus estava ali o tempo todo, mas esperou o momento em que o profeta aquietou o coração para se revelar. Quando o homem parou de fugir, o céu se manifestou. É assim que acontece com todos nós. Quando paramos de correr, de reclamar, de tentar entender, Deus aparece. Não com barulho, mas com... A presença de Deus que se esconde é a mesma que transforma, porque quando ele se revela, já não é mais o mesmo homem que o encontra. O deserto perde a força, a alma ganha fôlego e a fé ressurge. Deus não se esconde para castigar, se esconde para revelar mais profundamente quem aprende a encontrá-lo no silêncio, nunca mais se perde no barulho. O silêncio, que cura feridas antigas. O silêncio de Deus não é vazio, é cura. Há feridas que só podem ser tratadas quando as vozes cessam, quando o coração se vê obrigado a encarar o que há dentro dele sem distrações. Elias não estava apenas cansado, ele estava ferido. A perseguição, o medo, as expectativas frustradas, o peso de carregar o destino de uma nação nas costas. Tudo isso havia deixado marcas profundas. E Deus, antes de renovar sua missão, precisou restaurar sua alma. O silêncio foi o remédio. O esconderijo foi a sala de cirurgia. A solidão foi o altar onde as feridas começaram a cicatrizar. Deus sabia que Elias não precisava de uma nova batalha, mas de um novo coração. A voz suave que veio depois do vento, do terremoto e do fogo, não veio apenas para orientar, mas para curar. Porque antes de enviar, Deus restaura. Antes de dar nova direção, ele repara o interior. A voz mansa era o bálsamo que o profeta nem sabia que precisava. Foi o toque invisível que quebrou o peso da culpa, o trauma da exaustão e o medo do futuro. Há dores que não podem ser tratadas no meio da multidão. Existem feridas espirituais que Deus só toca quando tudo fica em silêncio. A solidão, nesse sentido, não é castigo, é oportunidade. É o momento em que Deus tira você da guerra exterior para tratar a guerra interior. O Espírito Santo não cura com pressa. Ele espera o momento em que o barulho das opiniões e o ruído das emoções diminuem para sussurrar verdades que libertam. O silêncio é o campo onde a cura se torna possível. Foi no silêncio que Elias pôde ouvir o que Deus realmente pensava sobre ele. Ele acreditava que tudo havia acabado, que ninguém mais o apoiava, que o propósito havia falhado, mas Deus o lembrou. Ainda deixei em Israel 7.000 que não se dobraram a Baal. 1 Reis 19:18. Ou seja, nem tudo estava perdido. O profeta achava que era o último, mas Deus tinha preservado um remanescente. A voz do medo dizia: você está sozinho. A voz da verdade dizia: você nunca esteve. Essa revelação curou mais do que qualquer sinal visível poderia curar. O silêncio de Deus cura porque expõe mentiras.
Ele faz o homem ouvir o próprio coração e, ao mesmo tempo, a verdade do céu. Ele revela o que a dor distorceu, o que a decepção enterrou, o que a pressa escondeu. E quando a alma finalmente se cala, o Espírito fala com clareza: eu ainda estou aqui. É nesse instante que a culpa perde o poder, que a tristeza se dissolve, que a esperança renasce. O silêncio é o lugar onde o Espírito Santo fala a linguagem da restauração. Muitas vezes pedimos que Deus fale alto, mas Ele fala baixo porque quer que nos aproximemos. A proximidade cura. Elias não foi restaurado por um sermão, mas por um sussurro. Não foi pelo fogo, mas pela brisa, porque a cura de Deus vem sem espetáculo, vem com presença. E quando o profeta ouviu a voz, ele cobriu o rosto. Era a reverência de quem reconhecia que a dor havia se transformado em encontro. Se você sente que Deus está em silêncio, talvez Ele esteja te curando. Talvez o que você chama de demora seja, na verdade, um tratamento profundo da alma. Ele está removendo feridas antigas, limpando lembranças, curando emoções. O céu trabalha no silêncio porque o barulho distrai, mas o silêncio transforma. E quando o processo terminar, você entenderá que cada momento de silêncio foi, na verdade, o som do amor de Deus cuidando de você. Espírito que sussurra no intervalo da alma. Há uma voz que não se ouve com os ouvidos, mas com o coração. É a voz do Espírito Santo, que não fala em gritos nem em sons audíveis, mas em impressões suaves, em paz que ultrapassa o entendimento, em toques invisíveis que mudam a direção da alma. Essa é a voz que Elias ouviu quando tudo dentro dele já havia se calado. Foi no intervalo entre o desespero e a esperança que o Espírito sussurrou, e aquele sussurro foi suficiente para reacender uma chama que o vento da angústia não conseguiu apagar. Deus sempre falou assim. Desde o princípio, o Espírito pairava sobre o caos. Gênesis 1:2. Ele não fez barulho, apenas trouxe ordem. E é exatamente isso que Ele faz dentro de nós. O Espírito Santo não grita, não força, não impõe. Ele conduz, Ele inspira, Ele convence com ternura. Ele fala no ritmo do coração de quem aprende a discerni-lo. Mas o problema é que muitos esperam o Espírito falar de forma espetacular, quando na verdade Ele fala de forma pessoal. A voz do Espírito é como uma respiração divina. É discreta, mas poderosa. É quase imperceptível, mas transforma tudo ao redor. Elias ouviu esse sussurro no momento em que mais duvidava de si mesmo. Ele acreditava que havia falhado, que o ministério havia acabado, que Deus havia se esquecido dele. E foi justamente ali, entre a culpa e a solidão, que o Espírito se manifestou. Quando o Espírito sussurra, ele não apenas comunica, ele cura. Ele realinha a alma ao propósito e restaura a sensibilidade espiritual que a dor havia entorpecido. O sussurro do Espírito não é um som, é um toque, e quem o sente nunca mais é o mesmo. O Espírito fala através de muitas formas. Às vezes é uma paz repentina em meio ao caos. Outras vezes é uma inquietação santa, um incômodo que impede o erro. Ele também fala através da palavra, aquele versículo que se repete como um eco, insistindo até que o coração compreenda. Ele fala através de circunstâncias, de fechamentos, de atrasos. O problema é que nós esperamos explicações, mas o Espírito prefere conduções. Ele não explica tudo, ele guia. E quem confia, aprende a seguir sem entender completamente. O apóstolo Paulo escreveu: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Isso significa que há uma comunicação invisível, íntima, constante entre o Espírito de Deus e o espírito humano. Mesmo quando você não sente nada, o Espírito está ativo, intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8,26. O silêncio não é ausência, é intercessão invisível. Ele fala enquanto você dorme, trabalha enquanto você espera, conforta quando você não tem mais palavras para orar. A grande lição que Elias nos deixa é que o Espírito fala melhor quando a alma para de tentar entender tudo. O profeta queria respostas, mas o que recebeu foi presença. O sussurro era mais que uma resposta.
Era a própria companhia de Deus dizendo: eu ainda estou aqui. E isso basta. O Espírito não vem sempre para explicar o passado, mas para apontar o futuro. Ele fala menos sobre o que você perdeu e mais sobre o que ainda vai viver. Hoje, talvez o Espírito esteja sussurrando dentro de você. Ele não está em um trovão nem uma voz audível. Está na serenidade que insiste em permanecer, mesmo quando tudo parece ruir. Está na certeza de que, de alguma forma, Deus ainda tem controle. Está na leveza que invade o peito quando você entrega o que não consegue mais carregar. O Espírito Santo é o som do céu entre um suspiro e outro, entre uma lágrima e um recomeço. Ele não precisa ser ouvido para ser sentido. Ele precisa apenas ser reconhecido. E quando você reconhece esse sussurro, o desespero perde força. A fé se renova e o coração encontra descanso. Porque a presença que sussurra dentro de você é o mesmo Espírito que sustentou Elias no deserto, que ressuscitou Cristo da morte e que hoje habita em todo aquele que crê. O sussurro do Espírito não é apenas som, é vida nova sendo gerada em silêncio. Quando a resposta está no tempo e não nas palavras. Há momentos em que o céu parece calado, mas na verdade está respondendo de outra forma. O tempo é uma das linguagens mais precisas de Deus. Ele fala por meio de esperas, de atrasos, de pausas que a carne não entende. O problema é que nós queremos ouvir Deus falando agora, mas Ele prefere mostrar no momento certo. A fé amadurecida aprende que o silêncio de Deus não significa não, e sim ainda não. Porque o que Deus promete, Ele cumpre, mas só no tempo em que o coração está pronto para sustentar o que pediu. Elias precisou aprender isso. Ele achava que tudo tinha acabado porque Jezabel ainda estava viva, o povo ainda corrompido, e o avivamento que esperava não havia acontecido. Mas Deus não trabalha no desespero do homem. Enquanto Elias acreditava que o céu estava em silêncio, Deus estava preparando a próxima fase. Havia um Eliseu sendo levantado. Havia reis sendo escolhidos, havia um propósito maior sendo desenhado, e tudo isso estava acontecendo no tempo certo. O céu não estava quieto, estava trabalhando em silêncio. A Bíblia está repleta de exemplos em que o tempo foi a resposta divina. José esperou 13 anos entre o sonho e o trono. Abraão esperou 25 anos pela promessa. Moisés esperou 40 anos no deserto antes de voltar ao Egito. Jesus esperou 30 anos para começar o ministério. O tempo de Deus não é uma demora, é um processo. É o lapidar de uma alma que ainda não está pronta para o peso da bênção. É o intervalo entre o que você deseja e o que você precisa se tornar para viver o que pediu. Em Eclesiastes capítulo 3, o texto diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O propósito não obedece à pressa humana. Ele se manifesta quando o caráter se alinha, quando a fé amadurece, quando o coração deixa de agir e começa a confiar. Por isso, há orações que Deus não responde com palavras, mas com dias, meses e anos. Ele está te ensinando a esperar o ritmo do céu. E quem aprende esse ritmo, vive em paz mesmo sem entender o porquê da demora. Elias aprendeu que o tempo de Deus também é misericórdia. Se Deus responde cedo demais, você pode perder o que Ele te deu. Se responde tarde demais, o desespero te consome. Por isso, Ele responde na hora exata, nem antes, nem depois. Quando o profeta pediu para morrer, Deus o alimentou. Quando ele quis desistir, Deus o fez caminhar 40 dias. Quando ele entrou na caverna, Deus o esperou falar. O céu não tem pressa, porque o tempo obedece à voz de quem o criou. Se hoje você não tem respostas, talvez já as tenha recebido. Só não percebeu que vieram em forma de tempo. Deus pode estar dizendo espere, enquanto trabalha em silêncio. Pode estar preparando alguém, abrindo portas, curando feridas, mudando cenários. E quando tudo estiver pronto, o que parecia demorado será chamado de perfeito. O tempo que você achava perdido será entendido como propósito, porque Deus não desperdiça esperas. Ele as usa para moldar quem você será depois da promessa. Quando o silêncio parecer insuportável, lembre-se,
O relógio do céu nunca atrasa. A demora que fere hoje será o testemunho que cura amanhã. E um dia, quando olhar para trás, você verá que o silêncio de Deus falava mais alto do que qualquer palavra. Ele não estava em silêncio, ele estava no tempo. A montanha que revela o som invisível. Há momentos em que Deus precisa nos tirar do vale para nos fazer ouvir o que o barulho da planície encobre. Elias foi levado ao Monte Horebe, não apenas para fugir, mas para enxergar de outro ângulo. O monte é o lugar da separação, o ponto onde o homem se distancia do que o distrai para se aproximar do que é essencial. Lá em cima, o silêncio é diferente. Não é ausência de som, mas presença de Deus. A montanha é o território onde o invisível se torna audível, onde o que não se pode ver finalmente se sente. No monte, Elias ouviu o que nunca teria ouvido em meio à correria do campo. O texto diz que veio um vento forte, depois um terremoto, e em seguida o fogo. Mas Deus não estava em nenhum deles. Só depois veio o som de um suave sussurro. 1 Reis 19:12. Essa sequência não é casual. Ela ensina que Deus não se revela no espetáculo, mas na intimidade. Ele não fala com quem busca sinais externos, mas com quem sobe a montanha do silêncio para ouvir o som invisível da presença. O que Elias escutou não foi um som físico, mas espiritual. Foi o toque direto da voz que move o universo. A montanha, em toda a Bíblia, é símbolo de revelação. Moisés subiu ao Sinai e ouviu a voz de Deus no fogo. Jesus subiu ao monte e foi transfigurado diante dos discípulos. Elias agora sobe ao Horebe e encontra Deus na brisa. Cada um desses momentos tem algo em comum: o silêncio entre um passo e outro. Subir o monte é calar o ruído interior, é deixar para trás o eco das decepções, as vozes humanas e os ruídos da pressa. É ali, na altura da fé, que o coração se torna sensível ao invisível. O monte também representa uma mudança de perspectiva. Lá de cima, o profeta não vê mais Jezabel, vê o horizonte. O medo perde tamanho. O problema diminui. O desespero muda de cor. O monte nos ensina que, às vezes, Deus não muda a situação. Ele muda o nosso ponto de vista. E essa mudança de ângulo é o início da revelação. Porque quando o homem vê de onde Deus fala, ele entende o porquê do silêncio. O som invisível de Deus não entra pelos ouvidos, entra pela fé. É a convicção de que o céu ainda está se movendo, mesmo quando não há ruído algum. É a percepção espiritual que enxerga propósito, onde os olhos carnais só veem pausa. Quando Elias ouviu o sussurro, ele cobriu o rosto com um manto. Não por medo, mas por reverência. Ele sabia que aquele som não era humano. Era o mesmo que havia ecoado na sarça diante de Moisés. O mesmo que se fez carne em Cristo. O mesmo que hoje fala dentro de nós, por meio do Espírito Santo. Subir o monte não é apenas uma metáfora, é um chamado. Deus continua chamando seus filhos para o alto, para fora das distrações, para o lugar onde a alma escuta o que os ouvidos não captam. É ali que ele revela novos caminhos, novas direções e novos começos. O som invisível é o anúncio de que Deus ainda está no controle, mesmo quando parece ausente. E quando você o ouve, ainda que seja só uma brisa, você entende que a presença é mais poderosa que qualquer resposta. Se você sente que está no vale da confusão, é hora de subir. Suba em oração, em jejum, em silêncio. Deixe o mundo lá embaixo. O monte é o lugar onde Deus transforma perguntas em... E quando você ouvir o som invisível, aquele sussurro que não se explica, mas se sente, saberá que não está sozinho, porque o Deus que fala no silêncio ainda habita nas alturas. O chamado que brota no silêncio. Depois que o sussurro cessou, Elias finalmente entendeu. O silêncio não era o fim, era o início de um novo chamado. O desespero havia levado o profeta até a caverna, mas o sussurro o chamou de volta à missão. Assim também acontece conosco. Deus permite o silêncio para que, no meio dele, o propósito volte a florescer. Quando a voz do céu parece desaparecer, é porque ele está preparando o coração para ouvir algo maior do que apenas consolo. Está prestes a liberar direção. Deus pergunta a Elias: "Que fazes aqui, Elias?" 1 Reis 19:13. Essa pergunta não era por falta de informação,
mas por provocação espiritual. Deus queria que o profeta se ouvisse, queria que Elias percebesse que sua dor o havia afastado do propósito. Ele não o condena, apenas o confronta com amor. E esse confronto é o início da restauração. Porque antes de restaurar um ministério, Deus restaura uma identidade. Elias precisava lembrar quem era, de onde veio e por que havia sido chamado. Ele não era um fugitivo, era um profeta. O silêncio de Deus não é um ponto final, mas uma pausa entre temporadas. Elias queria morrer, mas Deus o fez viver para recomeçar. O profeta acreditava que o seu tempo havia acabado, mas Deus lhe mostrou que ainda havia muito a fazer. Vai, volta pelo teu caminho, unge a Hazael rei sobre a Síria, a Jeú rei sobre Israel e a Eliseu profeta em teu lugar. 1 Reis 19, 15, 16 missões. 3 novos começos. O mesmo homem que pediu para morrer agora recebia a ordem para ungir reis e levantar sucessores. Assim, é a voz do chamado que brota no silêncio. Ela ressuscita propósitos adormecidos. Há momentos em que Deus te deixa parar, não para desistir, mas para te reposicionar. O cansaço de Elias não era pecado, era sinal de que ele havia tentado carregar sozinho o peso que só o Espírito podia sustentar. Deus não repreende o exausto, Ele o alimenta. Ele envia pão, envia anjos, envia direção. O silêncio serve para esvaziar o ruído da autossuficiência, para que o coração volte a depender da voz que o chamou. Talvez você esteja como Elias, abrigado em uma caverna emocional, tentando entender onde perdeu o rumo. A boa notícia é que Deus ainda fala, e quando Ele fala, o chamado renasce. Ele não vai apenas te lembrar do que você fez, vai te mostrar o que ainda pode fazer. Vai te levantar para ungir novas promessas, reconstruir o que foi quebrado, inspirar quem perdeu a fé. O chamado que brota no silêncio não é o mesmo que começou antes da dor. É mais maduro, mais sensível, mais dependente de Deus. Quando o Espírito fala no silêncio, ele não reacende apenas o ministério, reacende a esperança. Elias desceu do monte não com aplausos, mas com propósito. E isso é tudo o que precisamos. Propósito. Porque quando o coração volta a ouvir a voz de Deus, o medo perde a força e o futuro volta a existir. O silêncio de Deus não é o eco do abandono, é o prelúdio de um novo envio. Ele não te deixou parado, ele está te preparando para se mover outra vez. Então escute, a voz do chamado ainda está aí, entre o som do vento e o pulsar do coração. É suave, mas insistente, e quando você responder, o deserto deixará de ser refúgio e se tornará plataforma, porque o Deus que fala no silêncio é o mesmo que transforma recomeços em... O som da fé que aprende a esperar. A fé que não aprendeu a esperar ainda é fé imatura. Ela crê quando vê, louva quando sente e obedece quando entende. Mas a fé amadurecida, aquela que transforma a alma, é forjada no silêncio, quando Deus parece distante e as promessas estão escondidas atrás de um tempo que não passa. Elias descobriu isso da maneira mais profunda. Deus não falou no trovão, no terremoto ou no fogo, mas em um sussurro. E o sussurro não traz pressa. Ele ensina. Esperar é um exercício espiritual. É o intervalo entre o eu creio e o aconteceu. É a distância entre a promessa e a manifestação. No meio desse intervalo, o homem comum desanima, mas o homem de fé aprende a ouvir o invisível. Foi isso que fez Abraão manter a esperança viva, mesmo quando o corpo já não tinha forças. Romanos 4, 18, 21. Ele esperou contra toda a esperança, porque fé verdadeira não é a que acredita quando pode, é a que continua acreditando quando não há mais razão humana para isso. A fé que aprende a esperar é a mesma que cresce no silêncio. Quando Deus não responde, ela não desiste, amadurece. Quando o tempo se estende, ela não reclama, confia. Quando as circunstâncias gritam, ela se cala e observa, porque ela entende que o Deus que prometeu é fiel, mesmo que o tempo pareça demorar. Elias teve de compreender que o silêncio de Deus não era indiferença, mas um convite à paciência. Enquanto ele esperava,
Deus estava alinhando pessoas, lugares e estações. O tempo não era perda, era preparação. A espera é a sala onde o Espírito ensina o som da fé. Um som que não é ouvido pelos ouvidos, mas pelo coração. É aquele murmúrio interno que diz: ainda vai acontecer. É o mesmo som que sustentou Noé durante anos, enquanto construía a arca sem chuva. É o som que manteve José firme, mesmo sendo esquecido na prisão. É o som que fez Davi continuar louvando enquanto fugia de Saul. É o som da fé que não depende de sinais. Ela cria sinais no invisível. Mas há um segredo. A fé que não passa pela espera não sustenta o milagre. Porque o milagre que chega rápido pode se perder fácil. Mas o que vem depois da longa espera se torna permanente. Deus não atrasa. Ele ensina ritmo. Ele trabalha na cadência do eterno, não na urgência do relógio humano. A demora nunca é descuido, é estratégia. E o silêncio é o instrumento que afina o coração para que ele bata no compasso do céu. Isaías capítulo 40, versículo 31, nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não é passividade, é movimento espiritual. É se renovar em meio à inércia. É confiar enquanto nada muda. É louvar enquanto nada responde. É permanecer de pé quando tudo pede para desistir. A fé que aprende a esperar é a que atravessa o deserto sem reclamar, sobe a montanha sem ver o cume, e ainda assim acredita que Deus está lá. É essa fé que faz o invisível se tornar visível. É essa fé que escuta o silêncio e entende: Ele ainda está falando. E quando o tempo finalmente chega, ela reconhece que não esperou sozinha. Esperou sustentada pelas mãos do próprio Deus. O silêncio não é vazio, é escola. E quem aprende com ele nunca mais teme o tempo. Porque a fé que aprende a esperar descansa no som mais poderoso de todos, o som da promessa ainda viva dentro do coração. Quando o Espírito Santo te interrompe por dentro, há momentos em que Deus não fala com voz audível, nem com sinais visíveis, mas com algo sutil, interno, inconfundível. É o Espírito Santo interrompendo o curso dos pensamentos, o fluxo das decisões, o ritmo da alma. É uma pausa repentina que não vem da mente, mas do céu. E quem aprende a discernir essas interrupções descobre o poder de ouvir Deus antes que o desastre aconteça. O Espírito Santo não precisa gritar para ser ouvido. Ele fala no íntimo. Sua voz é mais profunda que o som e mais clara que a lógica. Atos capítulo 16 mostra isso quando Paulo e Silas tentaram ir para a Ásia, mas foram impedidos pelo Espírito de Jesus. Atos 16:6. Nada sobrenatural parecia ter acontecido externamente, mas dentro deles, algo dizia: não vá. A interrupção interior de Deus é uma das maiores expressões de cuidado. Ele impede porque protege. Essas interrupções são como freios divinos em nossas intenções. Às vezes, tudo parece perfeito, mas algo dentro de você começa a resistir. Uma inquietação santa toma o lugar da paz. É o Espírito Santo bloqueando um caminho que parece bom, mas não é seguro. Outras vezes é o oposto. Há medo, dúvida e insegurança, mas de repente o coração se enche de uma paz inexplicável. É Deus dizendo: pode ir, eu estou contigo. O Espírito não fala apenas para corrigir rotas, mas também para preservar corações. Ele interrompe pensamentos de autossabotagem, sentimentos de culpa e vozes de condenação. Quando você está prestes a desistir, ele sopra a esperança. Quando a mente começa a se afundar em desânimo, ele sussurra: ainda há propósito. A voz do Espírito é o antídoto contra o caos interior. Foi assim com Elias em 1 Reis 19. O profeta queria morrer, mas Deus o interrompeu com pão e presença. Antes que ele se perdesse completamente em si mesmo, o Espírito o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. 1 Reis 19:7. Essa intervenção divina mudou tudo. O profeta que queria desistir voltou a caminhar. Aquele toque do Espírito foi mais do que alimento.
foi direção, foi vida. Da mesma forma, o Espírito Santo interrompe pensamentos destrutivos que tentam roubar nossa fé. Ele não apenas fala sobre o que devemos fazer, mas também sobre o que devemos parar de fazer. Às vezes, a maior revelação não está em avançar, mas em parar. Parar de insistir no que Deus já fechou. Parar de se culpar pelo que Ele já perdoou. Parar de correr quando o tempo é de permanecer. O Espírito Santo é o equilíbrio entre o impulso e o propósito. Ele sabe o momento exato de agir e o momento certo de silenciar. Quando Ele interrompe algo em você, é porque está prestes a preservar algo em volta de você. Muitas tragédias espirituais começam quando o cristão ignora essa pausa interior e decide seguir o próprio raciocínio. Por isso é essencial cultivar sensibilidade à voz interior de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14, afirma: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiado é diferente de ser conduzido à força. O Espírito não empurra, ele convida. Ele não arrasta, ele direciona. E é nessa comunhão que as interrupções se tornam sinais de cuidado. O mesmo Espírito que um dia interrompeu Elias na caverna, Paulo em seu caminho e Pedro em sua visão, Atos 10, é o mesmo que hoje te interrompe para te realinhar. Ele não quer te punir, quer te proteger. E se você aprender a reconhecer esse toque invisível, descobrirá que Deus fala mais vezes do que imagina. Ele fala quando cala um pensamento. Ele fala quando trava uma porta. Ele fala quando muda um plano. Então, da próxima vez que algo dentro de você disser, espere, não vá, ainda não, ou volte, não ignore. Pode ser o próprio Deus te salvando de algo que seus olhos ainda não enxergam, porque o Espírito Santo não apenas guia os passos, ele guarda o coração. O silêncio que antecede a voz do propósito. Todo propósito verdadeiro nasce no silêncio. É no intervalo entre o que Deus falou e o que Ele ainda vai manifestar que a alma é moldada, que o caráter é lapidado e que o chamado encontra profundidade. O silêncio não é o fim, é o ventre onde o propósito é gestado. Elias entendeu isso quando o vento cessou. O fogo apagou, o terremoto parou e só restou o som suave de Deus. 1 Reis 19, 12. Antes que o profeta voltasse a ouvir ordens, ele precisou aprender a ouvir a essência. O mesmo Deus que um dia respondeu com fogo no Monte Carmelo, agora falava em um sussurro, porque quando Deus muda a forma de falar, é sinal de que Ele está elevando o nível do propósito. Há palavras que só podem ser compreendidas no silêncio. O céu fala mais alto quando a alma aprende a se calar. O silêncio de Deus não é vazio, é construção. Ele está moldando o que você vai ser quando a voz voltar a ecoar. O próprio Jesus passou por isso. Antes de iniciar o ministério, enfrentou 40 dias de deserto, sem vozes humanas, sem conforto, sem aplausos. Foi ali, no silêncio, que ele venceu as tentações que o preparariam para vencer a cruz. O deserto é a escola do propósito. O mesmo aconteceu com Moisés. Antes de ser libertador, foi pastor de ovelhas no anonimato. 40 anos de silêncio no deserto de Midian. Mas quando o propósito amadureceu, Deus falou através da sarça. O silêncio que antecede a voz é o processo que impede o homem de se perder quando o propósito for revelado. Deus silencia para purificar intenções, para que o chamado não se torne palco de vaidade, mas altar de obediência. Elias, dentro da caverna, simboliza todos aqueles que amam a Deus, mas perderam o som da direção. Ele não em pecado, estava cansado, mas o silêncio de Deus o reposicionou. Quando a voz finalmente veio, ela não trouxe apenas consolo, trouxe missão. Vai e volta pelo teu caminho. 1 Reis 19, 15. A voz do propósito não é apenas para curar, é para enviar. Há momentos em que Deus cala para te preparar para um envio que exigirá mais do que emoção. Exigirá estrutura espiritual. E é por isso que o silêncio dói, porque ele destrói tudo o que é frágil dentro de nós antes que o propósito floresça. O silêncio é a fornalha onde a fé deixa de ser teoria e se torna convicção.
E hoje parece que Deus está quieto, lembre-se. Antes que o som da promessa volte a ecoar, o céu trabalha em silêncio. A semente não germina no barulho, mas debaixo da terra. A ressurreição não aconteceu sob aplausos, mas em uma tumba silenciosa. Os maiores milagres de Deus acontecem quando ninguém vê. Por isso o silêncio é mais sagrado do que parece. Ele é o prelúdio da voz do propósito. Quando o som voltar, você vai entender que cada segundo de espera, cada lágrima, cada ausência foi necessária. Porque Deus nunca deixa o silêncio sem resposta. Ele apenas adia a voz até que o coração esteja pronto para obedecer, sem questionar. Quando o silêncio se transforma, há momentos em que o silêncio de Deus parece um mistério doloroso, mas na verdade é um mapa invisível. É nesse intervalo, onde não há resposta imediata, que ele começa a alinhar caminhos, ajustar decisões e limpar rotas. Elias, depois de ouvir o sussurro suave, recebeu uma direção clara. Vai, volta pelo teu caminho. 1 Reis 19:15. Deus não apenas quebrou o silêncio, ele revelou o próximo passo. O silêncio de Deus sempre prepara terreno para instruções precisas. Quando ele não fala, está alinhando circunstâncias para que, quando falar, a ordem seja impossível de ser confundida. Elias não recebeu uma explicação teológica, recebeu um comando. O propósito divino raramente vem com todos os detalhes. Vem com o suficiente para dar o primeiro passo. O céu não entrega mapas completos, entrega direções progressivas. Enquanto o homem busca certezas, Deus oferece movimento. O silêncio é a pausa antes do comando. É o tempo em que ele retira vozes humanas da equação para que reste apenas a sua vontade. E é por isso que muitos confundem silêncio com abandono, porque esperam o som de uma resposta quando Deus está ensinando a caminhar pela fé. No deserto, Israel também enfrentou o silêncio. 40 anos ouvindo apenas a voz ocasional de Moisés, mas durante todo esse tempo, Deus falava por sinais, nuvem de dia, fogo de noite, maná pela manhã. O silêncio da fala não era ausência de direção, era uma forma diferente de guiar. E ainda hoje, ele faz o mesmo. Talvez você esteja pedindo palavras, mas Deus esteja te dando movimento. Talvez ele não te diga o que fazer, mas esteja fechando portas, mudando pessoas, removendo opções. Tudo isso é direção. Quando o Espírito Santo bloqueia caminhos, ele está guiando. Quando ele te faz esperar, está protegendo. Quando ele tira algo que você achava essencial, está revelando que sua dependência estava no lugar errado. A direção de Deus quase nunca vem quando há pressa. Ela vem quando há rendição. Elias só ouviu quando desistiu de lutar com a própria força. Enquanto o profeta estava tentando entender o porquê de tudo, Deus o convidava a apenas ouvir. O som suave não veio no fogo nem no terremoto. Veio depois que tudo se calou. Assim é conosco. Enquanto o barulho das justificativas ecoa dentro da mente, a voz de Deus fica encoberta. Quando ele finalmente fala, a ordem costuma ser simples, mas poderosa. Volta. Essa palavra não apenas mandou Elias retornar ao caminho, mas também ao propósito. O silêncio de Deus não muda o destino, apenas ajusta a rota. Ele te leva de volta ao ponto onde você parou de ouvir. Talvez sua oração hoje não deva ser Senhor, fala comigo, mas Senhor, me ensina a ouvir, porque quem aprende a ouvir no silêncio nunca mais se perde quando Deus volta a falar. A direção divina não vem para responder curiosidades, mas para reativar missões. E quando você se submete a ela, descobre que o silêncio não foi atraso, foi alinhamento. O mesmo Deus que se calou com Elias para depois dar-lhe direção, é o Deus que hoje está te reposicionando. Ele não te deixou sozinho na caverna. Está te preparando para voltar com nova unção, novo foco e nova coragem. Quando o silêncio se transforma em direção, o caos perde força e o coração volta a pulsar com propósito. Vamos? O céu não está calado. Ele está sussurrando seu nome. Há quem pense que Deus se afastou, mas o céu nunca esteve em silêncio, apenas sussurrando em outro tom. O mesmo Deus que falou com Elias no monte continua falando hoje. Só que em vez de trovões, ele prefere a suavidade. Em vez de multidões, ele escolhe o secreto.
Em vez de gritar ordens, ele sussurra direções. E é por isso que muitos não percebem. Deus ainda está falando, mas o barulho da pressa e da dúvida tem abafado o som da sua voz. O sussurro de Deus é a linguagem da intimidade. Ele não grita com estranhos, ele fala perto dos que estão próximos. O sussurro só é ouvido por quem está perto o bastante para sentir o sopro. Quando o Espírito Santo se move, ele não precisa levantar a voz. Basta um toque no coração e tudo muda. Ele te chama pelo nome, como chamou Samuel durante a noite, até que o menino aprendeu a responder: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Quando o céu sussurra, é porque quer restaurar o relacionamento. Deus não quer apenas te usar, Ele quer te ter de volta. Quer que você volte a ouvir não por medo, mas por amor. Quer que você reconheça o som da sua voz, mesmo quando ela é suave. Ele te chama entre lágrimas, te visita entre pensamentos e te encontra entre respirações. Elias entendeu isso. Ele não precisava mais de fogo, vento ou terremoto. Precisava apenas do som de um Deus que ainda o conhecia pelo nome. No Monte Horebe, o profeta descobriu que a presença de Deus não depende de manifestações grandiosas, mas de corações disponíveis. Quando o céu sussurra, não é para impressionar, é para curar. Talvez o seu silêncio não seja ausência, mas convite. Convite para chegar mais perto, para voltar a orar, para abrir a Bíblia e deixar que as palavras ganhem vida novamente. O mesmo Espírito que falou com Elias no monte, fala com você agora. E ele diz: Ainda não acabou. Levanta-te, porque te será longo o caminho. 1 Reis 19:7. O sussurro do céu é diferente de qualquer voz humana. Ele não condena, não acusa, não cobra. Ele restaura, renova e reacende a fé. Quando você ouvir esse som suave, não duvide. É o próprio Deus lembrando que ainda há algo a ser feito, que a missão ainda está viva, que a história ainda não terminou. E quando o céu sussurra o seu nome, algo dentro de você desperta. O medo perde força, o coração volta a queimar e a certeza retorna. Deus ainda está aqui. Ele não te esqueceu. O silêncio foi o lugar onde Ele te moldou. E agora, o som da sua voz vem como cura e envio. Portanto, se hoje tudo parece quieto, feche os olhos e ouça. No meio do silêncio, há um som suave chamando você. É o Espírito Santo dizendo: Volta, filho, eu ainda tenho propósito para você. Porque o céu nunca esteve calado. Ele apenas esperava o momento em que o seu coração estivesse pronto para ouvir o sussurro do seu nome. Amém.